Não, então, deixa eu até lhe falar uma coisa. Eu não discordo do o irmão, assim, totalmente não. O que ocorre, o anticristo ele deve vir com essa aparência mesmo. Apesar de, às vezes, por ele não ser judeu, eu não consigo acreditar que ele seja o anticristo, né? Entendeu? Mas ele fazer esse bem, por um lado, veja, realmente não é só o Brasil, não. Israel, Israel está sendo beneficiado por ele. Isso. Mas também não é só Israel, não. A Rússia também está sendo beneficiada por ele. Não? Então, o Brasil pode, por um lado, ser beneficiado por ele, mas existe uma hipótese. Existe uma hipótese sobre como o anticristo vai operar. Tá bom? O anticristo ele pode se mostrar um adorador de Satanás diretamente, ou ele ser um homem muito mal visto pelas pessoas, mas se declarar cristão. E assim ele tentar matar o cristianismo difamando o cristianismo. Por exemplo, que a população não queira mais saber de Deus e do cristianismo, porque é mais ou menos o que ele é. Porque o irmão até publicou lá no grupo, é interessante, um vídeo deles orando na Casa Branca. Eu fui assistir o vídeo, acho que o irmão também assistiu. Não tinha um negro lá, porque a igreja que ele pertence é uma igreja satanista. Eu gostaria de ver um pastor negro lá, mas normalmente eles não colocam, porque esse grupo é supremacista racial. Então ele, vamos dizer, ele vai ajudar de um lado, você pode ter certeza, os americanos, os Estados Unidos vai dar um salto maior aí na economia, porque Vai. ele está obrigando todo mundo a investir nos Estados Unidos. O Japão, para ganhar dinheiro, não, abre fábrica aqui nos Estados Unidos. Eu não quero, eu tenho dinheiro para comprar, tudo bem. Agora, se você quer fabricar aí, eu vou botar uma taxa de 40% em você. Agora, se você fabricar aqui nos Estados Unidos, você vai pagar só 10%. Os Estados Unidos é o maior mercado comprador do mundo, disparado, é o país mais rico, que mais compra. Então, todas as empresas estão tendo que fazer o quê? Abrir empresas lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai voltar a ser um produtor de automóveis. E antes não era. A China só que estava produzindo e exportando para os Estados Unidos. Então, ele é um negociador nato, né? E nisso ele está levando vantagem. Ele vai ser bom para os Estados Unidos. Para o Brasil, eu acho até que o STF já começou a se segurar, porque o presidente do STF, ele falou que o julgamento do Bolsonaro está todo errado. Só que os outros, né, o Alexandre de Moraes e os outros, eles estão dando prosseguimento porque eles querem fazer essa condenação. Mas você veja, o presidente do STF falou, olha, eu vou dizer a verdade, esse julgamento está todo errado. Não podia nem estar sendo Bolsonaro, não podia nem estar sendo julgado por vocês. Né? Então, isso é uma verdade. Bom, e a mudança desse presidente do STF, no meu entender, foi o que você falou, né? Essa influência do Donald Trump. Só que, realmente, como eu digo, ele pode até influenciar para o bem de um lado. Mas, irmão, a influência dele no Brasil, se as igrejas hoje já estão passando dificuldade, vamos considerar a possibilidade, observe, eu não estou afirmando, eu vou até parar essa gravação, vamos considerar uma possibilidade assim, que o arrebatamento vai acontecer em 5 anos, um chute, sem motivo. Mas vamos dizer que a gente ficasse 5 anos no Brasil e no mundo sobre a influência de um homem que, historicamente, ele é ligado a igrejas satanistas. Se hoje a igreja está passando dificuldade, ela vai passar uma dificuldade ainda maior. Tá bom? Eu participo, né, como você disse, de grupos. Olha aí. Tá bom? Então, no meio evangélico, tem muitas pessoas exaltando o Donald Trump. Quando o Donald Trump levou aquele tiro na orelha, então, as pessoas aqui no grupo, né, de cristãos, né, que eu faço parte, né,
foi colocado como um milagre. Deus protegeu ele. Eu não consigo acreditar. Se daqui a algum tempo falar assim, pastor Levi, o senhor estava errado, o Donald Trump se converteu de verdade, ele é cristão. Olha, eu vou até ficar feliz por ter errado, mas eu vou falar para vocês, o que nós temos diante de nós é, na verdade, muitas evidências de que ele é realmente um homem do mal e que ele está preparando o caminho do anticristo, ou até se ele é uma pessoa que, mesmo não sendo descendente de Davi, vai tentar sentar-se no trono, ou vai apresentar uma genealogia louca, né, como para tentar ser o Messias, porque nós sabemos também que os judeus hoje acreditam, o homem que construiu o templo, ele pode reivindicar ser o Messias. E isso está no pensamento judaico, como eu falei para vocês, porque há 1000 anos atrás, o homem que é o maior intérprete do judaísmo, ele falou, né, segundo as profecias, o homem que construiu o templo, ele pode reivindicar ser o Messias. Bom, o que está passando na cabeça dessas pessoas, né, de Donald Trump, do genro dele, não tem como nós sabermos. O que nós sabemos é que nós somos privilegiados, nós estamos vivendo um momento profético, né, diferenciado. Estamos vivendo realmente um momento especial. Tá certo? Pois bem, vamos então agora para o terceiro selo, capítulo 6, versículo 5, que diz o seguinte, e havendo, estamos na página 46 do livro, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Ou seja, o terceiro selo, ele trará fome sobre o mundo. A balança na mão do cavaleiro indica dificuldade para comprar alimento. Haverá uma grande carestia durante a grande tribulação. Irmãos, nós estamos vivendo, vamos dizer, riscos, né, realmente de ter uma grande carestia. E nós acreditamos que muito provavelmente vai envolver, vamos dizer, fenômenos às vezes simultâneos. Por exemplo, além de uma guerra ou de uma peste, o Apocalipse diz também que haverá, poderá acontecer simultaneamente, em que o sol ele vai aquecer de alguma maneira e causar um grande calor na Terra. Se você pesquisar na internet, você vai ver que tem cientistas que dizem que está para ocorrer uma grande tempestade solar. Mas como assim está para ocorrer uma grande tempestade solar? Os astrônomos, irmãos, os cientistas, eles conseguem ver o Sol, ele funciona como um grande relógio, todo o universo. E eles conseguem ver que de tempo em tempo, um exemplo, de 100 em 100 anos, ocorre uma grande tempestade solar. E essa tempestade ela afeta a Terra de uma maneira que, segundo os cientistas, você vai ficar até 6 meses sem energia. O mundo hoje, ficar 6 meses sem energia, irmãos, o mundo simplesmente para de funcionar. O mundo simplesmente para de funcionar. E eles dizem que até os veículos que hoje, por exemplo, o meu carro, ele vai ficar 6 meses sem andar. Porque essa tempestade solar, ela vai queimar todo tipo de transistor que você tem na Terra. Tudo o que é microchip. Você vai ficar sem celular, sem carro. Muitas pessoas vão ficar sem geladeira. Porque tem geladeira hoje, praticamente toda geladeira, ela tem lá os compostos eletrônicos que são como microchips, serão queimados. Só fusquinha, quem tiver fusquinha vai funcionar. E isso também diz que, por exemplo, vai queimar todos esses sistemas de transmissão de energia, não? Eles terão que ser substituídos. Perdi agora o nome que se dá, né? Às vezes até se fala, explodiu essas coisas de rua. Quem lembrou o nome? Não é fusível? Não, estou falando daqueles grandes que ficam nos postes, né? Então, Transformador. Isso, os transformadores, obrigado. Eles dizem que os transformadores serão queimados.
e que isso vai durar de 2 a 6 meses com a Terra sem energia. Se você ficar um mês sem energia, o mercado não vai funcionar, irmãos. Como é que você vai congelar as carnes? Então, quer dizer, isso faria no mundo entrar num caos tremendo. Quem vive no campo vai colher ali o que ele planta e vai viver. Mas aqui na cidade, como é? Não vai chegar alimento para nós. Isso acontecendo, para nós não, né? Para quem estiver aqui, né? Deus livre e guarde, né? Então, não vai chegar alimento na cidade. O que vai acontecer é que a cidade vai virar um grande caos de muita violência. Imagine, 1 quilo de feijão, mas tudo vai ficar muito caro. Porque os caminhões hoje de entrega, irmãos, hoje tudo depende da tecnologia que os cientistas dizem que é essa tempestade solar que está para acontecer a qualquer momento. Eles dizem, na verdade, eles dizem que já está atrasada. Eu vou pegar um documentário do canal History que trata sobre isso e vou colocar no grupo para vocês. Os cientistas dizem que pelo relógio do Sol que eles acompanham, essa tempestade está atrasada. Ela já era para ter acontecido. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo é interessante, né? E os cientistas dizem que há 100 anos atrás, como não havia a tecnologia que nós temos hoje, foi a última vez que aconteceu essa tempestade, né? A humanidade sofreu pouco. Na época, eram as ondas de rádio que foram afetadas, tá bom? Então a humanidade sofreu pouco. Agora, a tecnologia atual, vamos dizer, os veículos vão parar de funcionar. Hoje, todo tipo de GPS que você necessita, os GPS vão deixar de funcionar, irmãos. E hoje eu vi uma reportagem falando que sem GPS hoje, até aquelas máquinas que fazem a colheita no campo, elas não funcionam. E praticamente tudo hoje funciona por GPS. Você necessita de um GPS. E com essa tempestade solar, essa grande energia que vem sobre a Terra, esses satélites terão que ser substituídos, serão queimados. Então a humanidade vai viver. Hoje nós estamos vivendo numa tecnologia excelente, né? Nós nem vamos mais aos bancos, os bancos estão fechando as portas. Compare a quantidade de banco que existe hoje e que existia há 10 anos atrás. A quantidade de agências que fecharam. Porque as pessoas tinham que ir para o banco sacar dinheiro. Hoje praticamente ninguém mais saca dinheiro. Eu quase não pego em dinheiro. Tudo que se faz é o dinheiro eletrônico. E existe até o projeto, né, de realmente tornar a moeda do Brasil um dinheiro eletrônico. Esse projeto, irmãos, alguns estão falando que é agora para o ano que vem, outros dizem que é para 2030. Mas é verdade, o Brasil tem um projeto de criar a sua moeda digital e a moeda em papel desaparecer. Ou seja, quando isso se cumprir, não vai existir mais papel moeda. A Bíblia não fala que será feito um controle, tá bom? Sobre o comprar e o vender. Por quê? Vamos dizer, realmente o mundo tende a entrar numa moeda digital, que isso vai facilitar o controle do anticristo. E dá para perceber que o mundo está sendo preparado para isso. Vou citar um exemplo para vocês. O governador dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, chamado Barack Obama, ele, certa vez, ele colocou uma lei que, assim, os Estados Unidos ele pode entrar e vasculhar o telefone de qualquer um. E a população concordou por conta do atentado das Torres Gêmeas. Ele falou, a única maneira de eu, vamos dizer, conseguir dar segurança para a nação é que o governo tenha acesso a tudo que as pessoas falam, tudo que as pessoas escrevem. Teve um pastor lá nos Estados Unidos que falou para ele, olha, você está preparando o caminho do anticristo, porque esse controle
sobre as pessoas, sobre o que as pessoas pensam e também sobre o que as pessoas fazem, será a obra do anticristo. Não? E isso aconteceu, tá bom? Na internet a gente encontra ainda essa acusação desse pastor lá dos Estados Unidos. E veja como o controle está aumentando no mundo. Você sabe que hoje esses celulares que nós temos, que nós usamos, esse sistema Android, você permite que a Google controle ele completamente. O sistema Android, você permite que ele até tire foto do seu ambiente sem você autorizar. Ele pode gravar tudo que nós estamos falando aqui agora, ele pode gravar. Já existe um sistema no mundo que facilita que você saiba de tudo que as pessoas estão falando. E aí você sabe que tem por trás disso, né, a maior potência do mundo hoje está controlada por um louco, que muito provavelmente é mais do que um louco comum. É uma pessoa ligada realmente àquela religião do mal. Ele é um Nimrod da vida. É isso que o Donald Trump é. E veja que ele está enganando os cristãos. Não tem cristão sendo enganado. E eu falo, se esse homem vier no Brasil, corre risco dele subir no púlpito da Assembleia de Deus. Porque é o que eu vejo muitas pessoas falando sobre ele. Né? E já eu fui ver a vida dele, todo o histórico dele, e a igreja que ele participa, é só coisa ruim. É só coisa ruim. Pois bem, nós lemos o versículo 5, né? Agora vamos ler o versículo 6, página 46 do livro, versículo 6. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho eram importantes símbolos do alimento no mundo antigo, tá bom? Tanto um quanto o outro. O texto, na verdade, ele está falando o seguinte, ele está falando dessa carestia, tá ok? Ele está falando dessa carestia. A cevada, eu até comento aí no livro, a cevada é um alimento mais rico que o trigo e mais resistente à seca que o trigo. Se a cevada está em falta, significa que o trigo morreu há muito tempo. Tudo isso representa fome na grande tribulação. Se hoje observamos pessoas fazendo violência, roubando e matando por não conseguir alimentar seus filhos, durante a grande tribulação, tudo acontecerá em maior proporção. Então aqui é interessante essa pesquisa que eu fiz sobre o cultivo da terra em Israel, né? Tá bom? Ele falando de uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada, ou seja, se está faltando até cevada, a cevada ele é mais resistente que o trigo. Então a situação realmente é grave. E o que ocorre? Esse exemplo que eu acabei de citar, né, da tempestade solar que eles estão dizendo, e vocês vejam também que tem cientistas falando de determinadas pestes, determinadas bactérias, determinados vermes que estão se multiplicando de uma maneira e que estão sofrendo mutações perigosas. Essa semana eu vi que estão dizendo que está havendo mortes, né, por Covid no Brasil. E que agora eles estão achando, foi uma reportagem sobre São Paulo, eles estão achando que está havendo uma mutação perigosa do vírus da Covid, né? Tá bom? Então deixa eu ver aqui, morte por Covid no Brasil em 2025. Então, eles estão dizendo que está havendo. Olha, em 2025, a reportagem aqui diz que teve 7.114 casos graves e 1.080 mortes por Covid em 2005. Ou seja,
é um número alto e ele está dizendo que isso está crescendo. E sem contar outras bactérias que eles estão sempre falando, né? E eu vi um cientista falando também que as bactérias elas estão se tornando mais resistentes aos antibióticos. O antibiótico ele salva a humanidade, né? Salvou a humanidade, a vida se estendeu quando o antibiótico foi desenvolvido, porque ele fortalece a imunidade do ser humano para vencer determinadas bactérias, né, que estavam atingindo a humanidade. Só que o que os cientistas estão dizendo é que as bactérias estão sofrendo mutação, porque você vai utilizando, né, as armas contra as bactérias elas também vão se fortalecendo. Então o antibiótico é forte. Só que você está lá com 10 milhões de bactérias. O antibiótico às vezes mata uma determinada quantidade, uma grande quantidade, mas não mata todas. E aí, por isso que os médicos falam, olha, utilize o antibiótico até o fim. Antibiótico é muito perigoso, porque se você não matar todas as bactérias, aquela que sobreviver, você tem que tomar um antibiótico por 20 dias. O indivíduo tomou por 15 dias, atou bem, parou. Aí acaba que algumas bactérias sobrevivem e o que elas fazem? Elas têm um sistema de DNA também que elas vão se adaptar a esse antibiótico e acaba que elas vão se tornando resistentes aos antibióticos. Segundo a profecia bíblica, o que vai acontecer na grande tribulação é que vai acontecer também muitas mortes exatamente por bactérias, como nós estamos vendo acontecer no mundo. Vocês querem ver uma coisa? Eu não estou profetizando nada de ruim, não, irmãos. Mas vocês sabem que o homem, a humanidade conseguiu desenvolver uma arma contra uma peste terrível que existe no mundo e que os homens estão vivendo numa certa, vou dizer, tranquilidade quando eles falam disso. O que é? A doença da AIDS. Foi desenvolvido um coquetel que a pessoa toma esse coquetel e ele vive praticamente como se ele não tivesse a doença. Ele vive bem. Se ocorrer alguma mudança e esse coquetel não funcionar, por quê? O que estão dizendo é que o número da AIDS está crescendo no mundo. Porque as pessoas se tranquilizaram, qualquer coisa eu pego o coquetel. E o mundo está gastando muito dinheiro nesse coquetel. O Brasil é um modelo no mundo, gasta um dinheiro muito grande para fornecer gratuitamente esse coquetel para as pessoas. E a AIDS está fazendo o quê? Ela está aumentando, porque essas pessoas estão se descuidando. E aquele que não tem AIDS também está se descuidando. Bom, a tendência é que essas coisas ruins, então, aconteçam na grande tribulação.